Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o nosso segundo vídeo da nossa aula de hoje é falando sobre um acordo feito entre Portugal e Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas. Nós vamos observar que quando houve as grandes navegações, os europeus eles imaginavam que os povos que não eram cristãos, que não eram civilizados, eles poderiam ser dominados e por essa razão eles achavam que eles poderiam ocupar todas as terras que iam descobrindo, mesmo que essas terras já tivessem um dono. Começou então assim uma verdadeira disputa entre Portugal e Espanha pela ocupação de terras. Para evitar que Portugal e Espanha continuassem brigando pela disputa de terras, os governos desses países resolveram pedir ao Papa que fizesse uma divisão de terras descobertas e das terras ainda por descobrir. A gente vai observar que essas terras que ainda não tinham sido descobertas, elas também eram um objetivo que esses países tinham. Quando a gente for observar que Portugal e Espanha deram início às grandes navegações marítimas comerciais, esses países eles disputavam para ver quem ficariam com as terras que eles estariam prestes a descobrir. E essas disputas, essas brigas, elas demoraram muitos anos. Demoraram mesmo até séculos para que elas viessem a acabar. E a gente vê que essas grandes viagens marítimas comerciais, além de elas terem desgastado muito a relação entre Portugal e Espanha, esses países eles ficavam brigando constantemente para ver quem iria mandar nas terras que seriam descobertas. Assim, eles decidiram então pedir a ajuda de um papa chamado Alexandre VI, que criou um documento para dividir as terras que teriam sido descobertas e que ainda seriam descobertas. Esse documento era chamado de Bula Intercoetera. A gente vai observar que como era feita essa divisão entre as terras portuguesas e as terras da Espanha. A gente vê que ele criou então uma linha imaginária passando pelo Oceano Atlântico. A gente vê que essa linha que passava pelo Oceano Atlântico, ela passava a mais ou menos de 480 quilômetros de distância na direção oeste, ou seja, na direção da direita para a esquerda. A gente vai observar que essa linha ela passava 400 quilômetros na direção oeste da ilha de Cabo Verde, que fica no continente africano, onde havia uma divisão. As terras a leste, ou seja, a direita, pertencia a Portugal, e as terras à esquerda pertencia à Espanha. A gente vai observar que o medo de que Portugal tinha de perder o domínio de suas conquistas foi tão grande que, por meio da pressão, o governo português convenceu a Espanha de aceitar a revisão dos termos da bula e assinar o Tratado de Tordesilhas. A gente vai observar, pessoal, que inicialmente, depois de tantas disputas entre Portugal e Espanha, a gente vai observar que a bula intercoetera, que foi a primeira divisão das terras entre Portugal e Espanha, a gente vê que o Papa ele beneficiou a Espanha. Por que beneficiou a Espanha? A gente vê que nós temos a primeira linha aí, que vocês vejam que tem o nome intercoetera. As terras que estão do lado aí da África, da Europa, da Ásia, elas pertenciam, depois dessa linha verde, chamada Bula Intercoetera, foi a primeira divisão feita pelo Papa Alexandre VI. Ele dizia que as terras então da direita, que nós vamos dizer as terras a leste, elas pertenciam a Portugal. Então, nessa divisão, quem estava sendo beneficiado em relação ao continente americano, que eles ainda não sabiam que existiam, nós vamos ver que pertencia à Espanha, e ainda Portugal não tinha domínio. A gente vê que essa bula intercoetera, ela dizia que as terras a oeste, nós vamos ver que essa linha aí da chamada bula intercoetera, ela dizia o seguinte: as terras a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, 100 léguas são mais ou menos 482 quilômetros de distância. As terras então a leste, ou seja, aí na África, na Europa e na Ásia,
que é o leste da Europa, elas então pertenciam a Portugal. E as terras a oeste, ou seja, todo o continente americano, iria pertencer à Espanha. E assim a gente pode observar que a Espanha ela se sentiu muito prejudicada, porque ela não, nós vamos ver, Portugal se sentiu muito prejudicado com essa primeira divisão, porque não seria o quê? Dono das terras também que Cristóvão Colombo tinha dito que era as Índias, que ainda não sabia que era o continente americano. A gente vai observar então que depois de muitas brigas, muita disputa, Portugal queria também ter a posse desses novos territórios que poderiam ser descobertos mais a região oeste, porém não sabiam que era o continente americano. A gente pode observar que a primeira divisão, chamada Bula Intercoetera, que valorizava e privilegiava a Espanha, ela foi criada em 1493. Um ano depois, em 1494, nós vamos observar que Portugal conseguiu aumentar os seus territórios. Veja aí, a gente vê que ele vai aumentar de 100 léguas, que era 480 quilômetros, para 1.700 quilômetros de distância. A gente vai observar então que nós temos aí 1.732 de distância. Então a gente vê que aumentou muitos quilômetros para oeste. Então Portugal aumentou o seu território. A gente vê que eles aumentaram de 100 léguas, que era apenas 480 quilômetros, para 1.700 quilômetros. Ou seja, as terras então de Portugal aumentaram ainda mais e as terras da Espanha diminuíram ainda mais. A gente vê que a segunda linha ela está com o nome de Tratado de Tordesilhas, que ela vai aumentar o quê? Ela foi aumentada para 370 léguas, que eram medidas que eles utilizavam naquela época. 370 léguas significa mais ou menos 1.700 quilômetros de distância. A gente vai observar que as terras na direção à direita, na direção leste, a partir da direção leste, nós vamos ver, parte do Brasil passou a pertencer a Portugal. E o restante do continente americano passou então a pertencer à Espanha. A gente vai observar então que grande parte do continente americano pertencia à Espanha e não a Portugal. A gente vê aí, tem o nome Brasil, 1500. Essa linha verde, a partir dessa linha verde, à direita de vocês, nós vamos ver que essas terras todas pertenciam a Portugal. E do outro lado, à nossa esquerda, que tem o nome América, pertencia à Espanha. Então a gente vê que o grande privilegiado, sem dúvida, acaba sendo aqui no continente americano, a Espanha. Com o passar do tempo, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. A gente começa então a observar que eles decidiram então criar o chamado Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras que seriam descobertas e que já haviam sido descobertas. A gente vê que eles decidiram então não aceitar a primeira divisão que foi feita pelo Papa, porque ela dava mais terras à Espanha do que a Portugal. E Portugal então decidiu então que a distância dessa linha que seria criada, ela seria de 370 léguas, ou seja, de aproximadamente 1.700 quilômetros de distância. Ou seja, aumentava o território de Portugal e diminuía o território da Espanha. As terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Vejam aí, as terras a leste são essas que estão de amarelo, e as terras a oeste, que pertenciam à Espanha, são as que estão na cor verde. A gente vai observar que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado tratado significa acordo, então é o Acordo de Tordesilhas. O Acordo de Tordesilhas foi assinado em 7 de junho de 1900. Eita, quase não saiu, né, pessoal? 7 de junho de 1494. Foi um acordo celebrado entre Portugal e entre a Espanha
para dividir as terras da recém-descoberta e por ambas as coroas da Europa. Quando a gente fala aqui, por exemplo, Reino de Castela, eu quero que vocês tenham uma certa observação. Observem aqui. Deixa eu mostrar para vocês como vai ser. Pronto. Quando eu falo aqui a coroa de Castela, eu estou falando da Espanha, para vocês não se confundirem. Então a gente vê que Portugal e Espanha fizeram então um acordo, e esse acordo ele foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas, porque esse acordo ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha, entre Portugal e Espanha. A gente pode observar que esse acordo ele foi muito importante, por quê? Porque esse acordo ele dividia entre Portugal e Espanha todas as terras que tinham sido descobertas e que também fossem ainda descobertas. Então a gente pode observar que entre essas terras que ainda não tinham sido descobertas, nós temos o território do Brasil. O território do Brasil, vocês estão vendo aí, a parte em amarelo que pertencia a Portugal, que é a região oeste, e a região oeste pertencia à Espanha, certo? A gente vai observar então que esse acordo ele teve uma duração muito grande, muito duradoura, e a gente vai observar que aonde é que esse tratado então, ele então passava. A gente vai observar então que esse tratado ele passava em outras regiões também, não era apenas na nossa região. A gente vê que ele dividia realmente todos os territórios que fossem encontrados. E vou mostrar a vocês então rapidamente uma observação que todos vocês terão que ter em relação a se tratando dessa situação, desse acordo. A gente vai observar que o Brasil ainda não havia sido descoberto e Portugal não tinha a ideia de terras que possuía. A gente vê que hoje sabemos que onde passava a linha de Tordesilha. Aqui no Brasil, a linha de Tordesilha ele passava pelo Pará, passava pela cidade de Laguna, em Santa Catarina. Então a gente vai observar que na região de Belém, na região de Santa Catarina, Laguna, era o território em que passava todo esse território. A gente vai observar que mesmo após 250 anos de descobrimento, os brasileiros e portugueses continuavam avançando para o interior, não respeitando a linha de Tordesilha, e a maioria nem sabia que ela existia. E assim, terras que seriam da Espanha acabaram sendo tomadas pelos portugueses. E assim, pessoal, a gente vai observar que Portugal então começou então a avançar o seu território e ocupou muitas terras que pertenciam à Espanha aqui no Brasil, ou seja, desrespeitando aquele território em que pertencia à Espanha. A gente vai observar então aí que a Espanha também ela não se importava muito, porque ela tinha descoberto o ouro, a prata em região como Peru, região como o México, principalmente, e ela não estava muito preocupada com o território brasileiro. Então a gente vê que não houve tanta importância. Foi assim que Portugal continuou expandindo seu território e acabou ocupando grande parte do nosso território. A gente pode observar então que essa linha divisória aqui no Brasil, ela passava então em Belém, né, lá na região norte, e ela também passava em Laguna, em Santa Catarina, certo? Então passava pela região do Pará e passava então pela região de Santa Catarina. E assim, pessoal, a gente vai observar que esse acordo ele evitou muitas brigas e muitas disputas entre Portugal e Espanha, porque pela lei as terras que fossem descobertas a leste pertenciam a Portugal e as terras a oeste, que é a nossa esquerda, elas pertenceriam à Espanha.